A família coronavírus é uma família de vírus já conhecida desde a década de 60 como causadora de síndromes respiratórias. A maioria delas, identificadas até o momento, são vírus respiratórios que causam gripes comuns. E a gente tem elas correntemente durante o ano, né? O que acontece é que em alguns momentos desses a gente tem mutações de vírus dessa família que são um pouco mais agressivos e causam doenças mais graves do que as outras. Já tivemos essa experiência anteriormente em 2002 com uma mutação do coronavírus chamada SARS. Em 2012, novamente, com uma outra mutação de um vírus da família deles também, do coronavírus, chamada MERS, M-E-R-S. E agora a gente está vivendo esse da epidemia da China, que a gente chama ele de 2019 nCoV, que é uma mutação, né, de um vírus da família do coronavírus e que tem feito doença mais grave do que uma gripe comum. O que acontece muita confusão é porque às vezes as pessoas, uma ou outra pessoa é diagnosticada com outros coronavírus que não são os que estão não é o que está causando a epidemia atual, e aí isso gera uma dúvida, né, uma angústia relacionada a isso, achando que é o mesmo vírus daquele que a gente tem na China e em outros países. Até o momento nenhum caso confirmado aqui no Brasil e nem aqui na ilha de São Luís, nem no Maranhão. O que nós vivemos nessa época, que sempre é os 2 primeiros meses do ano, é que nós temos um aumento de incidência de síndromes gripais. Então a gente vai ter muitos vírus aí, muitos vírus circulando. Atualmente a gente tem um dado importante que é um aumento do número de casos de pacientes que têm influenza H1N1. Que é um vírus que faz uma gripe, mas também não é uma gripe comum. Ela faz um quadro um pouco mais grave, todo mundo já conhece, que tem uma vacinação, então é uma doença imunoprevenível, tem todo ano a vacinação do vírus da gripe. Então a gente está tendo um número de casos maior atualmente na ilha por esse vírus, né? E que faz com que a gente precise se lembrar e se preocupar um pouco mais com as medidas de precaução, os cuidados que a gente precisa ter. Então, toda doença respiratória aguda, né, viral aguda, esses vírus respiratórios, eles têm transmissões muito semelhantes. Então, os cuidados também são semelhantes. A gente precisa intensificar os cuidados com higiene das mãos. Pode ser água e sabão, mas com solução alcoólica, né, de álcool 70. A gente precisa ter muita atenção em praticar a etiqueta da tosse, então cobrir a boca e o nariz no momento da tosse, dos espirros. Evitar, se a gente está com sintomas de gripe, evitar circulação, aglomerados para diminuir a transmissão, então ficar um pouco mais em casa, de repouso, né? E evitar também contato com pessoas que estejam gripadas, né? Se você puder e estiver gripado de alguma maneira e precisar por alguma maneira se expor, ir para algum lugar, se for possível, utilizar máscara nesse momento, né? Para você minimizar o risco de transmitir para outras pessoas. Vacina é sempre a maior esperança que a gente tem, né, dessas doenças transmissíveis, porque a possibilidade de desenvolvimento dela evita uma quantidade de doentes graves, né, e óbito por conta dessas doenças. Como é uma doença nova, existe sim a possibilidade de a gente ter, mas é bem improvável que a vacina chegue em um tempo tão curto, a ponto da gente poder utilizar para conduzir e ajudar no bloqueio dessa epidemia atual. Porque para você produzir uma vacina, você precisa de muitas etapas e fases nos processos clínicos para que você não atropele, não jogue no mercado uma vacina que não seja segura. Então eu acredito sim que vai existir vacina, mas eu acho que a possibilidade de ser num tempo breve é pouca.